Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do Domingão, Dia dos Pais, dia 13 de agosto. Aproveito para desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais que estão aqui diariamente conosco, tá bom, galera? Vamos que vamos para as análises. Bora lá, time, dar início aqui às análises do Domingão. Antes, três coisinhas bem simples. Já dá aquela curtida, carrinho, voadora. Vamos esmagar esse like. Se puder, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se por um acaso chegou aqui pela primeira vez, se gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Na Austrália, 1h da matina, jogo do Auckland contra o Melbourne City. Jogo na Austrália do Melbourne City, eu geralmente gosto de operar a favor do Melbourne e também jogos para mais de 1,5 gols, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. É um time over gols pra caramba, tá legal? E a gente tem uma odd aqui pro Melbourne em pré-live de 1,56, que também dá para trabalhar de repente em pré-live. Melbourne City empate anula e ao vivo, se estiver amassando, a vitória seca. O Melbourne City na Austrália é um time bem forte, tá bom, galera? Então algo a favor do Melbourne City, também mercado de gols. Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Trago aqui tabela de probabilidades, 90% de chances para a gente ver pelo menos 2 gols nesse jogo. Se você tiver acordado a 1h da manhã e o primeiro tempo começar muito forte, dá para tentar também o over 1.000 gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. A probabilidade de sair um gol no primeiro tempo é de 80%. Melbourne City favorito, jogo para gols. Bora lá, time, chegando na França e vou falar em Domingão, rodada gigantesca, tá legal? Vou dar aquela acelerada para trazer o maior número de análises para vocês. 8h da matina, França Ligue 1, Brest versus Lens. O que eu quero trabalhar aqui com vocês? Mercado de gols. Por quê? O histórico dos 5 últimos jogos, todas as partidas bateram pelo menos mais de 1,5 gols. O ambas marcam também é interessante. E quando eu venho aqui na tabela de probabilidades, o mais de 1,5 gols dá 80% em pré-live, tá legal? E quando eu venho aqui nessa odd, né, de mais de 1,5 gols, ou seja, 2 gols na partida, eu tenho uma odd de 1,34, 1,33. Uma odd interessante para encaixar num bilhete duplo. Encaixar num bilhete duplo é fazer um bilhete duplo, tá bom? Então, eu busco aqui, nesta partida, o mais de 1,5 gols. Fechado? Bora lá, time. 8h da manhã na Coreia do Sul. Eu tenho aqui o Pohang na segunda colocação, vai jogar contra o quinto colocado. A hora que eu puxo a race do Pohang em casa, ele venceu 4, perdeu apenas uma partida e perdeu para o Sun, que é o líder da competição. Vai pegar um visitante que empatou 3, perdeu uma e venceu apenas uma partida. No histórico, eu tenho 5 confrontos, o Pohang venceu 1, 2, 3, tivemos um empate, somente uma vitória do time visitante. Ou seja, nessa partida, ainda mais o Pohang jogando em casa, eu vou buscar algo a favor do Pohang. Por quê? Tem mais consistência, joga em casa e eu tenho uma odd de 2 aqui. Ou seja, eu posso pensar em Pohang empate anula ou mesmo uma dupla hipótese para o time da casa. Fechou? 8h da manhã, chegando na Escócia, Aberdeen versus Celtic. Time, o Celtic na Escócia, ao lado do Rangers, são as duas equipes mais fortes por lá, tá legal? Então, muita atenção com essas equipes. E qual que é a característica delas? Além de vencer suas partidas, geralmente por lá, fazem placares para mais de 1,5 gols e também produzem muitos escanteios, tá legal? Então é o que eu vou tentar buscar aqui. Algo a favor do Celtic, a odd não é tão alta, uma odd de 1,35, 1,34, de repente para fazer um bilhete duplo é uma alternativa. Mercado de gols, como eu falei para vocês, o Celtic é um time extremamente over gols. Deixa eu dar uma olhadinha se a gente tem odd para isso, né? Uma odd baixa de 1,15. Talvez para compor o seu bilhete, né? E ficar muito atento aqui nos escanteios do Celtic, principalmente se o Celtic estiver empatando ou perdendo a partida. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar num cenário. Primeiro tempo, jogo 0-0, o Celtic em cima, o gol ainda não saiu e está finalizando ali o primeiro tempo, 35, 36 minutos.
tenta pegar o canto asiático, o canto limite, que pode ser bem interessante. Não só no primeiro tempo. Se o segundo tempo o Celtic estiver perdendo ou a partida empatada e o Celtic tentando ganhar o jogo, também é interessante entrar em escanteios aqui, tá? Celtic favorito, jogo para mais de 1,5 gols e cantos a favor do Celtic se ele não estiver ganhando o jogo. Fechou? 8h35 na China, Shandong versus Guangzhou. Time, eu tenho aqui na tabela de classificação o Shandong na 4ª posição e o Guangzhou na 10ª colocação. Quando eu puxo o histórico, eu tenho 5 confrontos. O Shandong venceu 1, 2, 3, 4. O visitante apenas uma partida. Todos os jogos com muitos gols. Qual que é o cenário aqui em pré-live? Algo a favor do time da casa. O problema é que a odd é baixa, tá bom? 1,23, 1,26. Eu acho uma odd dessa muito baixa para a China. Talvez se fosse o Manchester City, eu até pegava essa odd de 1,26. Mas na China é complicado. Mesmo assim, eu acho o Shandong favorito. Qual que é a dica que fica? Ao vivo, o Shandong melhor na partida e uma odd acima de 1,50, a gente tenta alguma coisa a favor do time da casa. E também é um jogo para mais de 1,5 gols. Deixa eu ver se a gente tem odd aqui para mais de 1,5 gols, uma odd de 1,17, 1,16. A odd não é tão alta porque a probabilidade é bem alta. Shandong favorito, jogo para mais de 1,5 gols. 9h30, chegando na Holanda, vulgo Países Baixos, Feyenoord versus Sittard. Time, o Feyenoord foi o campeão da Holanda na temporada passada, tá? Jogando em casa, geralmente amassa os adversários. Se eu pego aqui o histórico dos 5 últimos jogos contra o Sittard, eu tenho um empate e são 4 vitórias para o Feyenoord. Todas as partidas com muitos gols. Qual que é o cenário do jogo aqui? Algo a favor do Feyenoord, a odd é baixa, 1,17. Para melhorar um pouquinho essa odd, o que dá para fazer? Talvez um handicap asiático -1 para o Feyenoord. Se o Feyenoord vencer por 1 gol de diferença, você já tem um reembolso. Ele vencendo por 2 ou mais gols de diferença é green. Se der empate ou se Sittard vencer, é red na operação. Também aqui é jogo para gols, tá? Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, pega essa odd e compõe no seu bilhete. E se você estiver monitorando ao vivo, fica muito esperto com o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Geralmente, jogos do Feyenoord, sai gol no primeiro tempo, tá legal? Time, 10 da manhã na Inglaterra, Premier League, Brentford versus Tottenham. Qual que é o ponto de atenção aqui? Os dois principais atacantes de cada equipe não estarão em campo. Por quê? Ivan Toney está ausente e o Harry Kane está indo para o Bayern de Munique. Ou seja, a gente não tem as duas principais referências no ataque. E por que eu estou falando isso? Porque aqui é uma partida que talvez eu ia buscar mercado de gols em pré-live. Mas sem os dois principais atacantes, eu fico com um pouco de pé atrás. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar para operar ao vivo e tentar pegar os gols se o jogo estiver em alta intensidade. Pré-live acho um jogo completamente equilibrado. Lembrando que o Brentford fez uma bela campanha na temporada anterior, tá legal? 11h30 da manhã na Suíça, Luzerne versus Young Boys. Duas equipes que são extremamente over goals, né? Olha os 5 últimos jogos do Luzerne, é gol para tudo que é lado. O Young Boys é um velho conhecido do canal, também pancadaria de gols. No histórico, 5 jogos. Percebam, o Young Boys venceu 1, 2, tivemos 3 empates. Todas as partidas com no mínimo mais de 1,5 gols. Todas as partidas batendo, ambas marcam. Para quem quiser operar em mercado de gols, qual que é o cenário aqui? Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd, coloca na dupla. Dá para pensar também em para ambas equipes marcarem, odd de 1,44. A odd não é das melhores, porque a probabilidade disso acontecer é bem alta. Eu também gosto de trabalhar aqui para over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Geralmente em jogos do Young Boys, esse gol acontece. E como a gente tem uma odd de 1,91, 1,85, eu também penso em pré-live em algo a favor do Young Boys. Young Boys, empate anula. Resumindo, Young Boys empate anula, partida para gols, tá legal? Time, meio-dia, chegando na Noruega, eu tenho Lillestrøm versus Viking, mais uma partida para gols, pelo menos em pré-live. Aqui é cenário para mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos para montar numa dupla. Trago aqui tabela de probabilidades, 85% para a gente ver pelo menos 2 gols no confronto,
Se o jogo começar em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, o over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo, também pode ser interessante, 75%. E para ambas equipes marcarem, também vejo aqui como um bom cenário, tá legal? Bora lá, time, meio-dia, chegando na Áustria, eu tenho o jogo do Red Bull Salzburg contra o Áustria Viena. A franquia Red Bull é uma franquia que tem uma filosofia de jogar bem ofensivamente, né? A gente tem o Salzburg, o RB Leipzig, o Red Bull Bragantino, percebam, são equipes que jogam para frente e geralmente produzem jogos com gols. O Salzburg não é diferente. Se a gente pega aqui as 5 últimas partidas, geralmente partidas com muitos gols, e no histórico dos 5 últimos jogos, olha isso, 3-3, 3-0, 5-0, 1-0 que sai um pouco de tendência e novamente 3-1. Uma equipe que faz muitos gols e quando joga contra o Áustria Viena geralmente se dá bem. Ou seja, o que eu busco aqui com vocês? Algo a favor do time da casa, do Red Bull Salzburg. Eu queria uma odd aqui pelo menos de 1,50, né? 1,40 fica uma odd aí um pouquinho baixa. Talvez aqui ao vivo, se o Salzburg estiver melhor na partida e uma odd mínima de 1,50 para cima, a gente busca alguma coisa. Outra entrada que pode ser bem bacana, você vai em aba especiais para o Red Bull Salzburg ganhar uma das partes. Aí ele precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. E aqui também é cenário para gols, tá legal? Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Bora lá, time. França Ligue 1, meio-dia 5, Rennes versus Metz. Eu tenho aqui o Rennes, que é um time que estava na primeira divisão na temporada anterior, vai pegar o Metz, que é um time que subiu da segunda para a primeira. O Rennes em casa é um time que geralmente manda bem. E quando a gente puxa o histórico, dos 5 últimos jogos, o Rennes venceu 4 partidas e perdeu apenas um jogo. Ou seja, nessa partida eu vou buscar algo a favor do time da casa, tá legal? Vamos dar uma olhadinha na odd, 1,48. Eu queria aqui pelo menos uma odd de 1,50, tá bom? O que a gente pode fazer? Ao vivo, o Rennes melhor na partida, odd de 1,50 para cima, a gente busca uma vitória para o time da casa. Uma entrada muito parecida que eu falei para vocês do jogo do Salzburg, né? Vai em aba especiais para o Rennes vencer uma das partes. Pega essa odd e monta no bilhete duplo. Fechou? Bora lá, time, meio-dia e 30, voltando para a Inglaterra, Premier League, tem o jogo do Chelsea contra o Liverpool. Se a gente pegar aqui os 5 últimos jogos do confronto histórico, eu tenho 0-0, 0-0, 0-0, um 2-2 e outro 2-0. Ou seja, as últimas 3 partidas num cenário bem under goals, com poucos gols. E o Chelsea e o Liverpool perderam peças importantes, né? O Chelsea perdeu o Havertz, por exemplo, o Liverpool, o Firmino não está mais lá. Então, assim, a gente precisa ver aqui qual vai ser o comportamento dessas equipes no começo da temporada, tá certo? Novos jogadores chegando. Só que o histórico vem numa tocada meio under. Quando eu trago aqui para a tabela de probabilidades, o menos de 3 gols e meio bate em 70%. Não é tão forte assim. O mais de 1 gol e meio, 75%. Também não é tão expressivo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu venho aqui para as odds, se a gente for pensar num cenário under gols, com menos gols, o menos de 3 gols e meio já está pagando uma odd de 1,57, tá bom? Uma entrada um pouco mais arriscada. Quem quiser uma entrada um pouco mais conservadora, menos de 4 gols e meio, ou seja, podem sair até 4 gols que você ainda ganha, tá bom, galera? Que ainda dá green na operação. E eu tenho uma odd de 1,22. Uma odd bacana para um bilhete duplo, tá legal? Então esse under 4,5, menos de 4 gols e meio em pré-live, eu acho interessante, pelo que essas equipes apresentaram no histórico e por ser também um começo de temporada. Fechado? Bora lá, time, meio-dia e 30, Suécia, jogo do Häcken contra Varberg. O Häcken vem na 3ª colocação, fazendo um bom campeonato. Pega aqui o último colocado, lanterninha da competição. Jogos do Häcken, geralmente jogos com gols, tá? Qual que é o cenário aqui? Uma provável vitória do Häcken e um jogo para mais de 1 gol e meio. Combinado? E bora, ainda na Suécia, meio-dia e 30, jogo do Hammarby contra Elfsborg. O Elfsborg na 1ª colocação pega o Hammarby, 8º colocado. A gente pega aqui o Hammarby em casa, tem um bom desempenho e geralmente fazendo jogos com gols. O Elfsborg, como visitante, também vem muito bem
e também fazendo jogos com muitos gols. E o histórico só reforça essa informação, né? Jogos com gols. E que eu vou buscar aqui com vocês nesta partida? Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, odd aqui de 1,22, por exemplo, para montar num bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,57 e ficar muito esperto no primeiro tempo para tentar pegar o over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo, se o jogo estiver em alta intensidade. Fechou? Time Islândia, 13 horas, mais uma partida que eu separei para vocês para mercado de gols, tá legal? Akureyri versus Breiðablik, vulgo Breidinha. Duas equipes extremamente over gols que fazem jogos com muitos gols. Olha o histórico, 2-2, 2-1, 2-1, 2-0, 2-2. Pelo menos mais de 1,5 gol batendo aqui com forte frequência. Quanto eu tenho de odd aqui? 1,20, 1,19 para o mais de 1,5 gol. Pega essa odd, monta num bilhete duplo, é um caminho. Tá monitorando ao vivo? Tenta pegar o over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo, com odd acima de 1,50 para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,59, 1,56. Fechou? 15-15, vulgo 3-15, Ludogorets versus CSKA Sofia na Bulgária. Eu tenho aqui o Ludo jogando em casa com uma vantagem em cima do CSKA, tá bom? Olha isso. 2-2, aí 2-1, 5-0, 2-0 e 4-0. Um empate e são 4 vitórias para o Ludo. Todas as partidas do histórico com mais de 1,5 gol. O que eu busco aqui para esse jogo? Algo a favor do time da casa, do Ludogorets, até porque a odd é de 1,80. Então, Ludo, empate anula. E para quem quiser operar em mercado de gols, eu vou aqui. Mais de 1,5 gol, uma bela odd de 1,38 para montar num bilhete duplo. Ou, se você puder, espera ao vivo. Se o gol não sair rapidamente, 10, 15 minutos, essa odd vai subir. Vai para 1,50, 1,60. Se o jogo estiver em alta intensidade, chute a gol, pressão, escanteio, você tenta esse mais de 1,5 gol ao vivo com uma odd de 1,50 para cima. Fechou? 15:45, Turcão da Massa, jogo do Fenerbahçe contra o Gaziantep. Eu tenho o Fenerbahçe jogando em casa com muita consistência e tendência de vitórias. Quando a gente pega aqui o histórico dos 5 últimos jogos, o Fenerbahçe venceu todas as partidas e com placares expressivos. 3-0, 3-2, 3-1, 5-0 e 3-0. Ou seja, jogando em casa contra um time que perde pra caramba quando joga como visitante, aqui não tem muito o que inventar, pelo menos em pré-live. Eu vou buscar algo a favor do Fenerbahçe. Eu tenho uma odd aqui de 1,33, 1,36, pega essa odd, coloca num bilhete duplo, tá legal? É um caminho. Mercado de gols, eu gosto do mais de 1,5 gol, a odd não é tão alta, 1,15, mas dá para você compor também no seu bilhete. Outra alternativa em jogos do Fenerbahçe em casa é mercado de escanteios, tá legal? Então a gente pode pensar aqui também numa race 3 cantos a favor do Fenerbahçe. O que significa isso? O Fenerbahçe precisa fazer 3 escanteios primeiro que o time visitante. Jogando em casa, geralmente começa em alta pressão. Se o gol não sai, saem os escanteios, tá legal? Vitória do Fenerbahçe, jogo para mais de 1,5 gol, race 3 cantos Fenerbahçe. E bora, 16h30, Espanha, La Liga, eu tenho aqui Getafe versus Barcelona. Aqui em pré-live não tem muito o que inventar. Eu tenho uma odd de 1,59 para o Barça. Dá para pensar, Barcelona, empate anula, pega essa odd, monta num bilhete duplo. Ao vivo, o Barça amassando o time da casa, a gente pensa nessa vitória seca. Fechou? Time, vamos falar um pouquinho de Brasileirão agora? Trazer aqui todas as partidas, começando às 11 da manhã, Atlético Mineiro, Galão da Massa, pegando o Bahia. Eu tenho o Atlético Mineiro no meio da tabela, 10ª posição, e o Bahia aqui ó, muito perto de zona de rebaixamento, 16ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na race. A race do Galo em casa é feia, 3 derrotas, 2 empates, nenhuma vitória. Mercado de gols, a tocada do menos de 3 gols e meio bateu aqui em 4 de 5. O Galo em casa não fazendo tantos gols, tá legal? O Bahia como visitante também vem mal. 3 empates, 2 derrotas, nenhuma vitória. 2 equipes com dificuldade de vencer. Pegando aqui mercado de gols para o lado do Bahia, o menos de 3 gols e meio bateu em 5 de 5. E olhando aqui o histórico, eu tenho 3 vitórias para o Galo, apenas uma vitória para o Bahia e um empate, tá legal?
Ou seja, em pré-live, o que eu vejo aqui como alternativa para gente? Primeiro, o menos de 3 gols e meio. Como que pode ser isso, né? Hulk, Paulinho, Pavon e o Galo com uma tocada de menos de 3 gols e meio. Odd de 1,32, uma odd bacana para um bilhete duplo, tá legal? Trazendo aqui tabela de probabilidades, menos de 3 gols e meio, under 3,5, 95%. Obviamente que jogando em casa e pelo elenco que possui, a gente pode dar algo a favor do Atlético Mineiro. Só toma um pouco de cuidado que a race do Galo tá feia. Eu tô dizendo porque o elenco do Galo no papel é muito forte e ele vai jogar em casa. Por esse motivo, talvez aqui com essa odd de 1,62, Atlético Mineiro empate anula, tá legal? Outra alternativa para essa partida pode ser mercado de cartões. O Galo tem uma média de 2,3 e o Bahia 2,9. O Juizão solta por jogo uma média de 5,1. Ou seja, para cada equipe receber pelo menos um cartão. Jogo para menos de 3 gols e meio, talvez Galo empate anula e cada equipe recebendo um cartão. E bora, 16 horas, eu tenho o América Mineiro, o Coelho, que é o time mais over gols aí do Campeonato Brasileiro. O que vem fazendo de jogo com gols o América Mineiro não está escrito. Vai pegar o Goiás. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação. Goiás 15ª posição, 19 pontos. O América Mineiro, último colocado, apenas 10 pontos, lanterninha da competição. Ou seja, precisa desesperadamente de pontos. Vai para cima desde o início da partida. O América Mineiro em casa oscilando, mercado de gols vem forte. O mais de 1,5 gols e ambas marcam 4 de 5. O Goiás também oscilando fora de casa, perdeu 3, ganhou 2. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 4 de 5. Time, vou buscar aqui mercado de gols, pelo menos tem dado certo nos jogos do América, tá? Mais de 1,5 gols, odd de 1,38 para montar na duplinha, ou deixa o jogo começar ao vivo. Se o primeiro gol demorar para sair, 10, 15 minutos, a odd sobe e você pega esse mais de 1,5 gols ao vivo com uma odd acima de 1,50, 1,60. Também pode ser uma alternativa. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gols, 85%. Outro mercado que pode ser interessante, mercado de cartões. O América tem uma média de 2 cartões por partida, o Goiás 2,6, o Juizão soltando 5,6 para cada equipe receber pelo menos um cartão. Partida para mais de 1,5 gols e cada equipe recebendo pelo menos um cartão. 16 horas, Corinthians versus Curitiba. Eu tenho aqui o Timão na 14ª colocação, 20 pontos. O Curitiba dentro de zona de rebaixamento, 14 pontos, 18ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na race. O Corinthians em casa muito forte, 5 jogos, 5 vitórias. Pega o Curitiba que perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas uma partida. No histórico, 5 jogos, o Timão venceu todas as partidas. Time, eu vou buscar aqui algo a favor do Corinthians, tá legal? A gente tem uma odd de 1,75, 1,79, uma entrada mais conservadora, Corinthians empate anula. Pega essa odd, monta na dupla. Ao vivo, o Timão amassando, dá para pensar na vitória seca. Aqui a gente só tem que ficar esperto com um detalhe. O Corinthians na quarta-feira enfrenta o São Paulo pela Copa do Brasil. Então é muito importante a gente verificar a escalação oficial. Se vier com o time completo, é esse o cenário. Agora, se o Lucha resolver poupar, deixa para operar ao vivo, tá bom? Corinthians completo, Corinthians empate anula uma possível vitória do Corinthians ao vivo. 16 horas, eu tenho Grêmio versus Fluminense, outra partida que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a escalação, até porque o Grêmio joga no Rio de Janeiro contra o Flamengo, segundo jogo de Copa do Brasil, semifinal, tá legal? Então a gente precisa ver se o Renato Gaúcho vai colocar o time completo aqui ou se vai poupar para jogar a Copa do Brasil. Fluminense classificou na Libertadores, passou do Argentino Júnior e na próxima semana tá tranquilão, né? Então deve vir com o que tem de melhor. Vamos lá, tabela de classificação, o Flu na 3ª posição, 31 pontos, o Grêmio 6ª posição, 30 pontos. Vamos dar uma olhadinha na race. Jogando em casa, o Grêmio perdeu 2, empatou 1, ganhou 2. Mercado de gols, o mais de 1,5 gols bateu em 4. Fluminense fora, perdeu 3, empatou 2, não ganhou nenhuma. Mercado de gols, o mais de 1,5 gols vem forte, 4 de 5. Qual que é o cenário que eu vejo aqui, principalmente se o Grêmio vier com a equipe completa, né? Provavelmente um cenário para mais de 1,5 gols, né? Duas equipes que jogam para frente e geralmente fazem jogos com gols. Odd de 1,34,
para montar num bilhete duplo. Trazendo aqui também mercado de cantos, o Grêmio tem uma média de 7 cantos por partida e o Fluminense 5,2. Se o Grêmio jogar com o time completo, eu acredito que o Grêmio deve fazer aquele abafa inicial. Então a gente pode pensar numa race 3 cantos a favor do Grêmio, se o Grêmio estiver com o time completo. Mercado de cartões eu também gosto. O Juizão tem uma média alta de 6,8 cartões por partida. O Grêmio toma 2,1, o Fluminense 2,4 para cada equipe receber pelo menos um cartão. E bora! 18h30 eu tenho aqui Flamengo versus São Paulo. O que falar do Flamengo? E que foi aquilo na Libertadores, Mengão Malvadão? Como é que tomou de 3 do Olímpia? Saiu na frente, tinha uma vantagem de 1-0 o jogo do Maraca, tomou a virada e foi eliminado. E a torcida, acredito eu, não só a favor de violência, mas a torcida com toda a razão protestando, né? O elenco que possui ser eliminado por 3-1 para o Olímpia realmente é inadmissível. Vamos lá, vai enfrentar o São Paulo, atenção aqui no São Paulo, tá bom? Por que atenção no São Paulo? São Paulo teve um jogo super difícil na semana pela Copa Sul-Americana, despachou o São Lourenço e na próxima quarta pega o Corinthians pela Copa do Brasil. Então a gente precisa ver se o São Paulo joga com o time completo ou se vai dar aquela poupada, tá bom, galera? O que eu vou trabalhar aqui com vocês? Um possível mercado de gols, tá? Se o Flamengo tivesse classificado na Libertadores, viesse aqui cheio de moral, eu até pensaria em pré-live um Flamengo empate anula. Mas como não foi o caso, a gente precisa ver agora qual vai ser a reação dos jogadores dentro de campo. Então um pouquinho de cuidado aqui nessa partida, tá certo? Mas o cenário do Flamengo geralmente é um cenário over gols. O São Paulo também é uma equipe que produz jogos com gols. E quando a gente pega o histórico dos 5 últimos jogos, 4 batendo mais de 1,5 gols e ambas marcam, tá bom? Então, o cenário que eu vejo em pré-live aqui para essa partida é esse mais de 1,5 gols com uma odd de 1,38. E aí, alguma outra coisa a gente tenta ao vivo. Obviamente, se a gente vier aqui para mercado de cartões, o Juizão toma 6,2 por jogo, é uma média boa. O Flamengo 1,6, o São Paulo 3,2. O Flamengo vai entrar pressionado, ou seja, é um jogo nervoso. Então podemos pensar também para cada equipe receber pelo menos um cartão, tá? Pré-live, jogo para mais de 1,5 gols e um cartãozinho para cada lado. E bora! 18h30, ainda no Campeonato Brasileiro, Fortaleza versus Santos. Eu tenho Fortaleza na 13ª colocação e o Santos dentro de zona de rebaixamento, 17ª posição. Vamos dar uma olhadinha na race. Fortaleza em casa, um empate. Esse empate foi heróico. Gol do Marinho, gol não, golaço do Marinho de falta no finalzinho e garantiu a classificação do Fortaleza contra o Libertad. Um empate, 2 derrotas, 2 vitórias. Mercado de gols, o Fortaleza vem numa tocada para menos de 3,5 gols, tá legal? Under 3,5, 5 de 5. O Santos como visitante vem mal. 3 derrotas, 2 empates, mercado de gols, menos de 3,5 gols, batendo aqui em 4 de 5. No histórico, 5 confrontos, olhando o mercado de gols, todas as partidas para menos de 3,5 gols, né? E eu tenho aqui 3 empates e 2 vitórias para o Fortaleza. Ou seja, em pré-live já vejo 2 possíveis entradas. Para quem quiser operar para mercado de gols, eu iria para menos de 3,5 gols, odd de 1,25, 1,24, para montar num bilhete duplo. Acho uma odd legal, tá bom? Sem dúvida alguma, jogando em casa e depois da classificação, o Fortaleza vem motivado e a gente tem uma odd de 1,65, 1,68, Fortaleza empate anula. Trago aqui as probabilidades. Primeiro, mercado de gols. A gente falou para menos de 3,5 gols, under 3,5, 90% em pré-live, tá bom? Mercado de cantos também pode ser interessante. O Fortaleza tem uma média de 6,1 e o Santos 3,3. Fortaleza joga em casa. Qual que é o possível cenário? Um abafa inicial. Se o gol não sai, saem os cantos. Ace 3 cantos para o Fortaleza. O que significa isso? Fortaleza tem que fazer 3 escanteios primeiro que o time do Santos. Mercado de cartões eu também gosto. Juizão com uma média de 4,8. Fortaleza tomando por partida aí 2,3. O Santos 2,5. Para cada equipe receber pelo menos um cartão. Resumo rápido.
Fortaleza empate anula, jogo para menos de 3 gols e meio. Mercado de cantos, Race 3 cantos para o Fortaleza e para cada equipe receber pelo menos um cartão. Bora lá, time, hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do canal. Separei uma duplinha para vocês. Antes, sempre bom relembrar, né? Estamos aí em uma grande promoção celebrando o retorno dos grandes campeonatos. É isso mesmo. Muitos jogos, muitos campeonatos, maiores oportunidades. E por isso a gente está fazendo o plano mensal de futebol por apenas R$ 19,90. E o nosso grupo de futebol é completo. Pré-live, mercado de gols, mercado de escanteios, finalização, cartão e muito mais. Agora, se você quiser já aproveitar o combo completo, com mais de 10 esportes, incluindo o robozinho de gols, que te ajuda muito, a gente tem o nosso combo anual por apenas R$ 99,00. Caramba, Marco, R$ 99,00 por mês? Não, time, R$ 99,00 por um ano, com todos os esportes, NBA, Fórmula 1, UFC, futebol de salão, tênis, grupo de bingos, inclusive futebol. Galera, não marca bobeira, isso aí por mês dá menos de R$ 10. O link tá aqui embaixo na descrição, clica lá e chega junto. Ia quase me esquecendo. Pô, Marco, e se eu não gostar? Fica tranquilo, você tem até uma semana para pedir o cancelamento e eu devolvo o seu dinheiro. Tá legal? Vem que eu tô te esperando. Bora lá, time. Duplinha, o que eu vou buscar? Na Premier League, Chelsea e Liverpool, eu criei aqui uma pequena aposta. O que eu fiz aqui? Para o jogo ter menos de 5 gols, ou seja, podem sair até 4 gols nessa partida. Para a partida ter menos de 16 escanteios, podem sair até 15 escanteios. E para sair mais de um cartão, ou seja, 2 ou mais cartões. É um clássico, a gente espera aqui que os ânimos estejam aflorados. E lá na Turquia, eu vou buscar no confronto entre Fenerbahçe e Gaziantep numa race 3 cantos a favor do Fenerbahçe. Ou seja, primeiro a marcar 3 escanteios, Fenerbahçe. Se tudo isso aqui der certo, odd de 1,70. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Deixaram o likezão? Carrinho voadora, chega junto no like que ajuda muito. Se puder, faz aquele comentário que também ajuda demais. Se tiver sem tempo, foguinho, foguetinho e vamos que vamos. Deixo aqui um forte abraço, um abraço ainda mais forte para todos os papais e te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.